Galera, um recado para vocês. A partir de hoje, dia 30 de novembro de 2020, os vídeos de conteúdo aqui do nosso canal vão ser exibidos nas segundas-feiras, às 10 horas. Vou tirar do domingo porque estou fazendo as lives já há algum tempo no Facebook e essas lives são feitas no domingo, a cada 15 dias. Para não ficar live e vídeo no domingo, então eu vou colocar vídeo de conteúdo na segunda, live no Facebook e também vou começar a fazer live aqui no YouTube cada 15 dias em um ou outra plataforma, né? Cada 15 dias no YouTube, cada 15 dias no Face. Assim eu tenho domingo para live, segunda-feira para conteúdo e quarta-feira para Gotas de Axé. Combinado? Então é isso. Vamos pro vídeo de hoje, que é pra gente continuar aquele vídeo da semana passada que eu falei sobre as vertentes de Umbanda. Hoje é a segunda parte, para a gente entender agora um pouco como que funciona cada uma dessas vertentes da nossa querida Umbanda, da nossa amada religião. Roda a vinheta e vamos pro vídeo. Para minha espada, Diogo Ogunhê. Não há doença que venha me vencer. Sou protegida de Obaluaiê. Eu sou jamais, mas sou um lutador. Salve povo de fé, salve povo do Axé, salve toda a comunidade umbandista, salve meus irmãos e minhas irmãs do PADU, Projeto Axé de Umbanda. Sejam muito bem-vindos mais uma vez no canal do PADU, Projeto Axé de Umbanda, um canal que tem esse compromisso de divulgar a Umbanda, de divulgar a nossa religião, religião umbandista, independente da vertente que se encontre. A Umbanda é sempre caridade, amor, fraternidade e outros preceitos que são importantes dentro da Umbanda, como não cobrar, sem matança animal e sempre fazer a Umbanda para todos e não como a pré-eleição de quem vai ser atendido ou deixar de ser atendido. Isso é muito importante na nossa religião. Então isso é Umbanda e a gente vai continuar aqui hoje o vídeo que eu iniciei na semana passada, no dia 22, no domingo passado. E aqui eu vou dar continuidade falando sobre vertentes de Umbanda. A Umbanda tradicional é a Umbanda de Zélio Fernandino de Moraes, que foi anunciado pelo Caboclo das Sete Encruzilhadas e que tem como base de sustentação no seu culto religioso a fraternidade e a caridade. Abrindo uma aspas aqui, todas as vertentes de Umbanda que eu falar hoje, a base é essa, que a Umbanda só faz o bem, independente da vertente que seja. Mas a Umbanda tradicional, ela também é fundamentada em três linhas de trabalho, ou seja, pilar de sustentação da Umbanda tradicional são três linhas de trabalho, que são os caboclos, os pretos velhos e as crianças. Então isso aí é o princípio da Umbanda tradicional, tem muito mais coisas, mas aqui eu vou dar só uma pincelada em cada uma delas, tá bem? Almas de Angola é um ritual que já existia antes da Umbanda, é um culto africano, mais proveniente, oriundo de Angola, mas com algumas raízes ou algumas influências, com algumas, na verdade, influências mesmo a palavra, do povo de Yorubá, né? Da África, mas de Yorubá, mais especificamente ali de Queto e Nagô. Então, é uma vertente de Umbanda que tem uma forte influência africana, de Angola, de Yorubá, especificamente do povo Queto e Nagô. Mas falar aqui ou dizer mesmo que simples, como que é o ritual de almas em Angola, da Umbanda, dessa vertente da Umbanda, que tem esse culto inserido dentro da gira de Umbanda, é muito complicado. Poderia estar cometendo um erro gravíssimo aqui, pois eu não sou adepto de almas em Angola, não conheço muito o ritual de almas em Angola, então o que eu estudei para poder trazer para vocês aqui é que o correto mesmo seria uma pessoa de almas em Angola
para falar sobre o ritual. Porque esse ritual existe muitas ramificações que contribuíram para a formação de almas em Angola. E também porque existem muitos mistérios nessa prática e nesta vertente de Umbanda, almas em Angola. Tá bem? Mas em base é um ritual que já existia. Quando a Umbanda chegou, algum sacerdote de almas em Angola veio para a Umbanda e trouxe almas em Angola para dentro da Umbanda. Basicamente é isso. Umbanda branca ou Umbanda de mesa? Particularmente, eu não gosto muito de falar Umbanda branca, porque aí parece que as outras não são brancas, né? Se existe uma vertente falando que aquela é Umbanda branca, parece que as outras fazem alguma coisa de errado. Dá uma conotação aí de que o branco é a pureza e de que essa vertente é que tem esse domínio, esse fundamento. E não é bem assim. Então, é só um nome, tá bom? Então, vertente Umbanda branca ou de mesa. Quando Zélio Fernandino de Moraes começou a Umbanda tradicional, existia Umbanda de mesa, existia uma mesa, porque tanto a tradicional quanto a Umbanda de mesa, ela vem do Kardec. Então ela importa os costumes e as tradições do kardecismo, que era pôr a mesa para que os espíritos se comunicassem. Conforme as coisas foram se passando, os caboclos incorporando, riscando os pontos, se tornou uma Umbanda diferenciada. Isso é tradicional. A Umbanda branca ou de mesa, que a gente está falando, esta vertente, ela não é adepta aos colares, não é adepta às guias, né, que são os colares ali, que usa-se para a incorporação de caboclos, pretos velhos, crianças e todas as outras entidades da Umbanda. Trabalha especificamente com caboclos e pretos velhos. Pode existir vertentes, pode existir terreiros desta vertente que trabalhem com outras linhas, mas a base é essa. E não trabalhem com Exus e Pombagiras. Também não tem atabaques inserido no seu ritual e os cânticos são apenas ritmados com palmas. Existem algumas características parecidas com a tradicional e outras nem tão parecidas assim, né? E outras bem diferentes. Essa vertente cultua seus ritos baseado na gira de caboclo, ou seja, praticamente na sua totalidade, em todos os rituais, em todas as giras, vai ser caboclo que vai dar atendimento, vai ser caboclo que vai consultar, é caboclo que vai dizer o que é, o que não é, o que tem que ser feito, independente se a gira é de outra entidade, porque também tem giras para preto velho, para baiano, para marinheiro, enfim, mas não é aberta para público, não é aberta para consulta. E essas giras são bem remotas, bem poucas. Num terreiro de caboclo, a maior parte do tempo é gira de caboclo. Umbanda Molocô é uma prática sincrética que veio da África e que aqui, quando no Brasil, sincretiza com os santos católicos, mas é uma prática, um culto religioso da África e foi trazida no Brasil, se eu não me engano, fundada no Brasil por Tata Tancredo da Silva Pinto, que foi o seu maior difusor, se não foi quem fundou essa vertente Molocô no Brasil, foi quem mais difundiu, foi quem mais divulgou a Umbanda Molocô no Brasil. Então, mas é uma prática com ritos africanistas no seu núcleo, na sua maior totalidade, né? Não tem aí uma prática mais indígena, é mais africanista mesmo. E uma alusão para o Molocô é Homo seria filhos. Loco daria aí um sentido para a árvore chamada Iroko, que é uma das divindades, ou seja, contida naquela árvore existe o espírito da natureza, o espírito da árvore que tem que ser respeitado como os espíritos ancestrais de mestres que já passaram pela terra. E isso é uma
das características de Omolocô. Então, Omo, filho, Loco seria uma alusão aí, uma conjunção para Iroko, para a árvore Iroko, e que seria então o filhos da árvore, o filhos da gameleira branca. Mais ou menos, acho que eu consegui explicar uma alusão aí para o Omolocô. Então, eu para mim acredito que o Omolocô já existia antes da Umbanda. Quando a Umbanda chegou, quando a Umbanda foi ali organizada, com ritos, com consultas para os filhos, para os consulentes, também alguns sacerdotes de Omolocô, o próprio Tata Tancredo, veio para a Umbanda e trouxe o Omolocô junto com ele, que estava já dentro dele, que já era coisa intrínseca, houve a fusão Umbanda-Omolocô. Esse é o meu modo de pensar, não estou dizendo que foi isso, é a minha maneira de enxergar como que essas vertentes acontecem. Umbanda é uma junção de Umbanda com o Santo Daime. O Santo Daime é aquele chá, é aquela bebida feita e produzida pela folha da ayahuasca, né? Pela casca da ayahuasca. Eu não sei explicar como faz e como é, nunca tomei o Santo Daime, mas já vi bastante gente e tem terreiros próximos aqui da região onde eu moro que usam o Santo Daime para poder fazer as práticas de Umbanda. Ou seja, a Umbanda é uma religião que tem incorporação. E quando você tem incorporação, você perde o senso de local, de tempo. Ou seja, você fica fora por causa da incorporação, fora do tempo e do espaço, né? Você perde aí que hora é agora, quando está incorporado, e mais ou menos o local, né, físico ali, se você está numa parte ou em outra parte do terreiro quando está incorporado. O Santo Daime é uma prática de que você toma esse preparado da erva ayahuasca, né, da erva sagrada, e aí você perde a consciência, você sai do seu estado natural de consciência e aí o transe mediúnico fica mais acessível e mais fácil para algumas pessoas. Eu acho que não precisa disso. Estou há 30 anos na Umbanda, sempre incorporei muito bem e nunca precisei tomar nenhum tipo de preparo, nenhuma bebida para poder me auxiliar na incorporação. Eu acho que o ritmo do atabaque, os cânticos na Umbanda auxiliam muito bem para que a gente consiga ter esse transe mediúnico, sair do seu estado natural de consciência e conseguir dar a incorporação de uma maneira natural, sem precisar ter ingerido nada que forçasse a isso, tá bem? Mas essa é um Umbandaime e a gente tem que respeitar a maneira de cada um cultuar o sagrado, desde que faça aquilo que eu falei no começo: amor, caridade, fraternidade, respeito e sempre fazer o bem. A Umbanda Esotérica foi fundada por W.W. Mate Silva. Seu sucessor foi Francisco Rivas Neto, conhecido hoje como Pai Rivas Neto. A Umbanda Esotérica tem a sua sustentação pelos orixás como força das naturezas. Eles também cultuam elementares, como são espíritos das 4 forças da natureza: espírito do fogo, espírito da água, espírito da terra e espírito do ar. Essa vertente esotérica é muito magística. O seu fundador, Mate Silva, era um grande estudioso da magia e também do esoterismo. E ele trouxe para Umbanda esotérica a cabala óreo-egípcia. Então, isso é um pouco para vocês só saber o que é cada uma das vertentes, tá? Mas tem muito mais para se estudar de cada uma. Quem gosta aí de se aprofundar, pesquisa, que tem bastante coisa. Uma coisa interessante da Umbanda esotérica é que eles cultuam 7 linhas também, como as outras Umbandas. Mas existem 2 linhas que a gente não escuta falar em nenhuma das outras vertentes, nenhuma de outra Umbanda, nem desde a de Zélio até nos dias de hoje. A gente só escuta essas 2 linhas serem
trabalhadas e serem compreendidas pela Umbanda Esotérica. Eu vou falar as linhas e aí dou uma ênfase nas que eu estou falando que são diferentes. Então, a primeira linha é Oxalá, a segunda linha é Iemanjá, a terceira linha é Iori, essa é uma das diferentes que a gente não vê em outras vertentes de Umbanda. Iori é para quem não conhece, quem nunca escutou, a linha de Iori é a linha dos Ibejas, a linha dos Ibejadas para nós que somos de outras vertentes de Umbanda. Então é a linha de São Cosme e Damião. Depois tem a linha de Xangô, a linha de Ogum, a linha de Oxóssi e a sétima linha, a linha de Iorimá, que também não tem nenhuma outra Umbanda, a linha de Iorimá, a não ser na Umbanda Esotérica, que são a linha das almas, a linha dos pretos velhos. Tá feito aqui as minhas considerações sobre a Umbanda Esotérica de Mata e Silva. Umbanda Iniciática. Dentro das tradições de nação do candomblé, qualquer uma delas, existe uma iniciação, né? Feitura de bori, deitada, eu não vou saber quais são os graus de iniciação, mas existe iniciação. Então, para não ficar uma Umbanda de nação, houve na Umbanda a Umbanda Iniciática. Eu acho que assim, o meu entendimento é esse, entendeu? Porque para que se pudesse ter assim uma regra, e eu sou muito adepto a esse tipo de Umbanda, a esse tipo de características de uma vertente de Umbanda. Ter essa regra como base num terreiro de Umbanda, eu acho que é essencial. Presta atenção na Umbanda Iniciática. A Umbanda Iniciática, ela tem como base a evolução do médium por iniciação. Mas não por iniciação, pô, você é legal, vem aqui que eu vou te pôr no nível agora, no primeiro nível. Não, é por merecimento, sabe? Por merecimento mesmo. A pessoa tem que passar por alguns preparos, por alguns entendimentos. O adepto vai passar por vários graus de evolução até chegar a ser o pai de santo, que nessa Umbanda de iniciática aí para iniciação chama-se cabeça de Morubixaba. Então entender aqui um pouquinho, eu vou falar agora para você quais são os graus iniciáticos dessa Umbanda, para que você entenda um pouco da Umbanda Iniciática, mas assim, é simples mesmo, né? Uma parte bem simplificada, eu não vou me aprofundar sobre esta vertente. Então você vai ter o primeiro grau, Bojá Mirim, depois Bojá e depois Bojaguaçu, que são os principais aí de quem está iniciando. Entrou para o terreiro, vai ter aí uma insígnia na roupa ou alguma coisa parecida assim, para que você seja identificado como um Bojamirim. Aí é um médium iniciante que está começando. Um Bojá já aprendeu algumas coisas, já vai começar ali a ser um passista, alguma coisa nesse sentido. Um Bojaguaçu já vai começar a dar consulta. Quais são esses graus, mas o Abaré Mirim com certeza já começa a dar consulta, porque depois você vai ter Abaré Mirim, Abaré e Abaré Guaçu. Abaré Guaçu, você já está pronto e preparado para começar a sua iniciação, para preparação de coração, para ser um cabeça de Morubixaba e aí se tornar um pai de santo, se essa for a sua condição, se esse for o seu chamado, se você tiver essa disposição para continuar dentro do nível, para continuar dentro da Umbanda. Podemos então concretizar e deixar como algo de destaque nessa Umbanda Iniciática, que é a Umbanda, que a evolução do médium é por mérito, né? E não por outras coisas que a gente vê nos terreiros de hoje em dia. A Umbanda popular é aquela Umbanda que se aceita as novas visões, se aceita as novas condições, se aceita outras coisas, que não se prende àquelas regras de sempre. Eu acredito assim, a gente tem que ter a mente aberta para entender as novas visões, para entender outras perspectivas, para entender aquilo que precisa ser entendido e para que a Umbanda consiga evoluir, né? Conforme os tempos passam, as coisas mudam
Tudo tem que mudar. Nós também temos que mudar, evoluir e entender o universo que nos encontramos hoje. Mas a Umbanda não pode sair do seu contexto principal, que é aquilo que eu falei no começo. Caridade, fé, fraternidade, amor ao próximo, fazer o bem, né? A Umbanda nunca faz o mal. E entender alguns fundamentos, algumas regras. Não adianta muito você ficar com uma regra hoje, uma regra amanhã, outra amanhã. Para mim, no meu ponto de vista, não estou dizendo que a Umbanda popular não serve e não dá certo. Porque a Umbanda popular é aquela Umbanda que muda com muita facilidade. A Umbanda popular é aquela Umbanda que tem a mente aberta para muitas formas de fazer a Umbanda. No momento a Umbanda é a Umbanda de caboclo, com fundamentos e conceitos mais indígenas. Depois é uma Umbanda de caboclo com mais conceitos africanistas, ou é uma Umbanda com mais conceito da África, ou uma Umbanda com mais conceito de Zélio. Ou pode-se dizer, a Umbanda popular é uma Umbanda eclética, que aceita várias formas de se cultuar num mesmo contexto, num mesmo terreiro, entendeu? Então é isso, basicamente é isso, tá? Mas tendo o princípio do amor, da caridade, fazendo bem sem olhar a quem, nunca fazendo mal, ótimo, é Umbanda, toca o barco pra frente, que Oxalá abençoe. Umbanda sagrada baseia-se nos conceitos trazidos por pai Rubens Saraceni. Rubens Saraceni trouxe alguns conceitos, alguns ditados por espíritos, outros dele mesmo, pois ele também tinha um conhecimento profundo sobre a Umbanda e sobre a metodologia que ele estava trazendo de Umbanda. E em 1996 ele trouxe Teologia de Umbanda, um curso que foi ditado pelo Preto Velho, que incorporava por muitos anos, que depois ele preparou e fez o curso de Teologia de Umbanda, o primeiro curso de Teologia Umbandista, foi trazido por pai Rubens Saraceni. E a Umbanda Sagrada, ela se fundamenta em 7 reinos divinos, em 7 tronos da divindade, que são o cristalino, mineral, vegetal, ígneo, eólico, telúrico e aquático. Esses tronos, reinos divinos, eles estão associados com os sentidos da nossa vida: fé, amor, conhecimento, justiça, lei, evolução e geração. E para cada um desses reinos, para cada um desses sentidos da vida, nós temos um casal de orixá que nos sustenta dentro do sentido da vida, dentro do reino divino de nosso Pai Olorum. Que aí então a gente vai ter na fé Oxalá e Logunã, no amor Oxum e Oxumaré, no conhecimento Oxóssi e Obá, na justiça Xangô e Oroiná, na lei Ogum e Ansan, no telúrico, né, que é a evolução, nós vamos ter o Baluaê e Nanã de Boruquê, e no 7º aquático, que é a geração, nós vamos ter Iemanjá e Omulu. Então essa é a fundamentação que a Umbanda Sagrada traz como a sua principal característica. E um casal de orixás em cada uma dessas 7 vibrações, em cada uma desses 7 reinos, em cada um desses 7 sentidos, as 7 linhas de Umbanda, nós temos um casal. Por quê? Porque a Umbanda Sagrada, ela tem uma visão de que Olorum ora se comporta como pai para nós e ora se comporta como mãe para nós seres humanos. Então, por isso um casal, uma hora a força de um pai nos trazendo a sua energia e o seu axé, uma hora a força de uma mãe trazendo o seu axé, a sua força. É assim que o Olorum irradia a sua energia para nós aqui na Terra, dentro da visão da vertente de Umbanda Sagrada. Bora para a próxima? Umbanda de Preto Velho. Umbanda de Preto Velho é aquilo que a gente via até antes mesmo da Umbanda, que já existia e que depois mesmo, né, que a Umbanda ainda já tinha sido difundida, já tinha sido anunciada, a gente via benzedeiras, benzedores dentro das casas. Normalmente, quando você ia num benzedor,
assim, vamos colocar aí 80, 90% era preto velho que estava incorporado, né? Às vezes a gente entrava na casa de um benzedor, eu muito com a minha mãe benzedeira, em benzedor, você encontrava ali um caboclo incorporado ou outra entidade, mas na grande maioria era preto velho. E disso saiu um bando de preto velho, ou seja, um terreiro que preto velho está sempre incorporado, independente se é caboclo, tem um preto velho, independente se é baiano, tem um preto velho, um ou dois preto velhos ali tomando conta, dando sustentação, trazendo seu axé, energizando e fortalecendo aquela gira. Então, banda de preto velho vai ter sempre marcada a presença de um preto velho num trabalho, numa gira de caridade. Vamos para a próxima. Eu vou falar 3 numa só aqui, porque dá para falar as 3 e explicar. Um bandomblé, um banda mista e um banda traçado. Então vamos lá. Um bandomblé nada mais é do que a mistura da umbanda com o candomblé. Ou seja, como eu já falei aqui em outras vertentes, algum sacerdote, algum babalaorixá do candomblé, quando a umbanda começou a se difundir, principalmente nos anos de 70, mais ou menos de 60 a 70, que teve o grande auge da umbanda, algum sacerdote, por ver que a umbanda tinha aí um crescimento volumoso, e na umbanda tinha ali aquele contato com o consulente, né? Isso tem até hoje, porque isso é a umbanda. Da umbanda trazer o consulente para perto da entidade, para perto do filho de santo, para perto do sacerdote, porque tem a consulta, tem essa aproximação. Então o babalaorixá do candomblé sai e vem para a umbanda. E aí, conhecendo como é o ritual, como é a metodologia, a ritualística de umbanda, ele abre o seu próprio terreiro e aí ele mistura as duas religiões. A umbanda para consulta, para poder ter o povo da roça, o povo do candomblé, né, que visitava a casa, que ia na casa de candomblé, que ia assistir o xirê de candomblé, também poder vir consultar com o preto velho, com o caboclo, com o exu, enfim. Então ele traz a umbanda para dentro do candomblé e fica a umbandomblé conhecida de hoje, certo? Então esse para minha visão, é assim que deve ter acontecido. Pode acontecer de outro jeito. Mas aí tem as iniciações. A umbandomblé, ela não respeita uma iniciação de uma umbanda iniciática, por exemplo. Então, os rituais, batismo, essas coisas todas, é feito como se fosse no candomblé. Então tem o bori, tem a deitada, a umbandomblé normalmente tem o corte animal para oferenda, que na umbanda não tem. Então, a grande ritualística, o forte de uma umbandomblé é o ritual do candomblé, que eu não vou entrar no mérito aqui porque eu não conheço o candomblé. Eu não vou saber explicar de uma maneira concisa, de uma maneira aí bacana e legítima para que vocês possam conhecer melhor. Então é isso, mas só para vocês entenderem, a umbandomblé é essa mistura. E o que é umbanda mista ou umbanda traçada? A umbanda mista é a umbanda com candomblé. Vamos supor, está tendo lá, começou a gira de umbanda num terreiro que é de candomblé. Então você já sabe que ali é uma umbandomblé, é uma umbanda misturada com candomblé. Isso já se conecta, pode-se achar que é uma umbanda mista. Mas a umbanda mista é que não tem uma interrupção no trabalho de umbanda. O caboclo, o preto velho está ali dando consulta, o santo pode girar e pode rodar dentro do espaço, dentro do terreiro ali, dentro da roça, como eles chamam, né? Que não tem problema, entendeu? Então vai ser os dois ao mesmo tempo. Então, se teve ali uma necessidade, uma radiação do orixá, vai vir e vai trabalhar em conjunto. A umbanda trabalhando, as entidades de umbanda trabalhando e as entidades, daí os orixás do candomblé, trazendo seu axé e sua força. A umbanda traçada, ela traça uma separação. Então é umbanda em candomblé, aí você vai ter
Umbanda, no momento da gira, no momento do trabalho, vai vir lá o Babalorixá e vai dizer, olha, nós vamos aqui abrir agora os nossos trabalhos e vamos abrir o xirê, vamos fazer o candomblé, vamos tocar pro santo, vamos fazer tudo o que precisa fazer. E depois interrompe, acaba o trabalho, dá uma pausa, né? Os médios ali, os adeptos podem ir tomar uma água e voltar de novo, e aí vamos abrir a nossa Jurema para Umbanda, e aí só traz as entidades de Umbanda, não tem mais os orixás do candomblé, não toca mais para orixá. E isso é Umbanda traçada, que divide o tempo do trabalho em duas atividades diferentes, tá bom? Mas tanto a mista quanto a trasata é um bandomblé, o conhecido bandomblé por nós hoje. Então, bandomblé ficou um nome meio popular. A vertente de Umbanda seria mista ou seria traçada, beleza? Então, gente, é isso aí. Eu agradeço muito a atenção de vocês. Deixa o joinha, compartilhe, se inscreve no canal. Eu sei que o vídeo de hoje ficou longo, mas é que eu falei muitas e eu queria ser fiel ao que eu falei no domingo passado, dia 22, que eu ia explicar cada uma das que eu citei. E eu me empolguei em citei muitas vertentes, então o vídeo hoje ficou um pouco longo, menos eu falando um pouquinho só de cada uma. Só mesmo a ponta do iceberg de cada uma dessas vertentes. Tem muito para estudar. Gente, fiquem com Deus. Oxalá o Lorum abençoe e ilumine vocês na sua jornada, nas vossas caminhadas. Que os orixás possam trazer sempre muita, muita, muita força. E independente a vertente que vocês estão, tenham amor no coração, tenham fé nos orixás, não tenham fé, não vão nos terreiros de Umbanda, independente da vertente de vocês, tem pelos homens. Né? Como eu digo, homens é assim, nós, médiuns, seres humanos, vão pelos orixás, vão pelas entidades, vão pela caridade, e é isso que importa. Um axé para todos vocês. Padu, Projeto Axé de Umbanda, fortalecendo o seu, o meu, o nosso conhecimento. Fiquem com Deus, Oxalá abençoe, um grande axé.